esperar aparecer para mim aqui. Pronto. Apareceu aqui para mim que está gravando. Vou dizer mais uma vez bom dia para vocês, agradecer as 34 pessoas que estão aqui, 32 talvez. Tem uns que estão duplicados, tem um aqui ali duplicado. E eu vou hoje começar a conversar com vocês sobre esse assunto. Eu estou vendo aí um montão de gente querendo falar sobre autoconhecimento. Fiquei muito feliz, inclusive. E esse é um tema que eu digo, vou começar a falar dele, porque ele é um tema que ele se estende para a nossa vida toda. A partir do momento que a gente descobre, né, essa palavra e o que é que ela significa, a gente percebe que esse autoconhecimento vai acontecer ao longo da vida mesmo. E assim, eu fiquei muito contente quando eu fui convidada para colaborar com o evento. Daqui uns dias, quem está entrando agora, né, no ensino médio, quem está terminando o ensino médio, até pedi para que viessem as pessoas que já estivessem, né, no ensino médio, vai conseguir de alguns dias daqui para frente perceber o quanto essa palavra faz parte da nossa vida. Então, o nosso workshop se chama Autoconhecimento e Escolhas Profissionais, e ele foi dividido da seguinte forma. Primeiro, eu vou fazer uma apresentaçãozinha básica de conceito aqui para vocês. Eu acho que algumas pessoas aqui talvez já tenham, né, uma visão do que é o autoconhecimento, outras é a primeira vez que estão ouvindo falar disso. Eu sei que tem gente que está no ensino médio, gente que está no ensino superior, tem gente que já se formou, pelo menos eu vi lá nas inscrições, né, que eu sempre olho. E é interessante que eu traga um conteúdo que possa servir tanto para quem está começando o ensino médio, como para quem está se formando, como para quem não está fazendo nenhum curso superior, um conhecimento que sirva para todo mundo, certo? Então, para começar, eu tenho que me apresentar e colocar algumas questões aqui que vão ser importantes para que vocês me conheçam. Então, eu sou designer de moda, minha formação é essa. Eu tenho uma outra formação, mas depois eu falo disso. Eu me formei em design de moda em 2010, então eu já era formada em outro curso quando eu me formei em design de moda. Já, quando eu estiver falando de escolha profissional, a gente vai entender por que eu estou dizendo isso. Sou especialista em gestão de negócios de moda e dei uma olhada nos anos, tá? 2010, 2011. Terminei o meu mestrado em design de vestuário e moda em 2019, no qual eu desenvolvi uma pesquisa sobre carreira na área de moda. Então, eu estou pesquisando as escolhas profissionais, a orientação profissional, a orientação de carreira, desde 2016, que foi quando eu comecei a escrever o projeto para entrar no mestrado em 2017. E estou me formando, em julho aí vou estar formada, em orientação profissional de carreira, mas eu já trabalho, né, já atuo nessa área aí desde o momento em que eu me tornei professora, porque desde o momento em que eu me tornei professora, sempre aparecia um aluno com alguma questão profissional para me perguntar. Professora, que curso eu faço? Professora, que área eu sigo? Professora, lá em casa não querem bem essa área que eu estou fazendo. Professora, eu estou com muita dúvida, eu estou perdido, ou eu estou perdida. É sempre assim. E aí, gente, eu estou falando assim um pouquinho mais rápido, porque a gente tem um conteúdozinho teórico antes, como eu disse, e assim, se vocês quiserem falar alguma coisa, podem usar o chat ou pedir para falar no microfone, eu estou vendo o chat aqui, tá? Ou então vocês abrem o microfone e pedem para falar. Essas informações são algumas informações profissionais minhas. Claro que eu já fiz muita coisa, mas a palestra não é sobre mim. A palestra é sobre a gente se conhecer. E eu decidi colocar alguns outros pontos e aspectos que não são necessariamente profissionais, mas que hoje, com 41, fazendo amanhã, inclusive, fazendo 41 amanhã, eu tenho uma certa propriedade para falar, embora o autoconhecimento se dê para a vida toda. Aspectos pessoais para a gente se conhecer. Eu sou uma pessoa que eu gosto de muita coisa, então eu tenho muitos interesses, eu gosto de muita coisa e muita coisa diferente. Vão ouvindo aí o que eu estou falando para ver se vocês já se identificam. Sou uma pessoa muito curiosa mesmo. Tudo que é novo eu quero descobrir. Eu amo viajar.
amo do fundo do meu coração viajar. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer na minha vida, seja qualquer tipo de viagem, seja para trabalhar, seja para passear, viagem curta, viagem longa, viajar. Sou uma pessoa muito amiga dos meus amigos, isso quer dizer que eu não sou amiga de todo mundo, é uma qualidade que eu admiro, mas que realmente eu não tenho, e quando a gente se conhece, a gente pode dizer isso sem parecer defeito. A música e os filmes me ajudam a viver melhor, ou seja, eu gosto muito de música e gosto muito de cinema, é o que me inspira, né, entre tantas outras coisas. E eu estou aí no distanciamento social, né, porque a gente sabe que a gente está em distanciamento social, mas algumas pessoas podem se distanciar, outras pessoas não podem se distanciar, umas têm que trabalhar, outras trabalham de casa. E eu estou trabalhando de casa aí desde maio, junho de 2020 e em distanciamento desde 17 de 3 de 2020. Então, é um ano já, né? É um tempão de distanciamento. Essa introdução é só para a gente se conhecer um pouco mais, mas agora, cada slide que eu for passando, eu quero que vocês fiquem se fazendo perguntas, tá? Porque eu acho que todo mundo que está aqui está buscando se conhecer mais, está num momento de escolha. Eu sei que muitos aqui devem estar perdidos, eu não sei o que é que eu vou fazer, outros não sabem nem o que é que querem, mas é assim mesmo, tá? Então, a partir dos próximos slides, a gente entra no conceito. Isso aqui é só para a gente se conhecer um pouquinho. Esse barulhinho vai fazer de vez em quando, eu juro que eu vou aprender até o final do ensino remoto como é que eu faço para tirar, né? Porque eu tiro o volume, mas ele continua. Então, bora lá. Alguém arrisca me dizer aí, eu estou olhando o relógio aqui do lado. O que é autoconhecimento? Afinal de contas, que bicho é esse, né? Que negócio é esse? Que é isso? Autoconhecimento. De repente, todo mundo começou a falar disso, né? Autoconhecimento. Professora, mas eu vi na filosofia lá que já se fala em autoconhecimento e conhece-te a ti mesmo há muito tempo, não é de hoje, não. A Larissa diz, autoconhecimento é conhecer a si próprio. A Auricélia disse, é a pessoa que se conhece bem. Nayane, saber o que te faz bem, do que você gosta. Thalisson, saber sobre si próprio, seus gostos e seus sonhos. Tudo isso, certo? Agora, o que a gente vê muito hoje, né? As pessoas dizem assim, você tem que ter autoconhecimento, você tem que se conhecer. E como eu falei para vocês, eu comecei a estudar isso em 2016, e olhe lá, em 2016 eu já estava o quê? Com 36 anos. Aí eu achava que com 36 anos eu me conhecia. Eu sei tudo sobre mim, tudo. Eu sei de tudo. Então, se eu estou com alguma dificuldade de escolher, eu achava, né? Se eu estou com alguma dificuldade de fazer a escolha, é porque eu não me conheço ainda. Inclusive, eu falei isso numa apresentação, e depois eu fiquei, meu Deus, o que foi que eu disse? Porque o autoconhecimento, ele virou uma palavra, entre aspas, da moda, virou algo que todo mundo fala, e que a gente sempre diz assim, é se conhecer. Mas o se conhecer, muitas vezes, implica a gente descobrir coisas que a gente não queria descobrir sobre a gente mesmo. O se conhecer, muitas vezes, implica em você ouvir opiniões que não vão te agradar muito e você conseguir passar bem por isso. O se conhecer não é um caminho lindo, florido, maravilhoso, não. E aí, assim, professora, vocês podem estar se perguntando, de onde é que você busca a teoria para embasar isso aí que você está falando? Você está falando isso aí baseado em quê? Eu trabalho, gente, com uma área chamada orientação profissional e de carreira. E essa área, ela surgiu da psicologia. Porém, para ser orientador de carreira ou profissional, necessariamente você não precisa ser psicólogo, desde que você tenha o curso de formação, desde que você atue e que você trabalhe com uma base teórica, né? Esse curso de formação que eu estou falando para vocês, que eu estou terminando agora. E aí, assim, tudo bem, gente, quem estava na outra palestra, não tem problema não, tá? Eu estou vendo aqui pelo chat, mas bem-vindas. E aí, quando eu vou ler os textos de orientação profissional e de carreira,
eles falam sobre o autoconhecimento, claro, muito voltado à área de psicologia, claro, mas como eu não sou psicóloga, eu não me excedo. Como assim? Eu não vou entrar no papel do psicólogo, mas eu vou buscar as bases teóricas que falam sobre esse autoconhecimento para a gente poder conversar sobre isso. E aí os textos sempre dizem que o autoconhecimento não é só se conhecer e só saber coisas boas sobre você. Eu não sei se vocês já foram para uma aula, claro que já foram, mas enfim, que o professor diz assim, fale aí um pouco sobre você, se apresente. Em geral, nas minhas primeiras aulas, eu peço para o aluno se apresentar. Por curiosidade minha mesmo, porque eu quero saber quem são, né? As pessoas que estão lá e tudo mais. Aí tem uns que deixam lá para o final, só quando eu aponto, ei, você, você é quem? Fale aí sobre você. Aí a pessoa, não, professora, é porque é tão difícil falar da gente. É difícil falar da gente, de fato, né? Mas a gente percebe que quanto mais a gente consegue falar da gente mesmo, mais as coisas se tornam menos complicadas para a gente na hora de escolher. E aí, eu trouxe um meme que eu acho super engraçado, que quando eu vi eu fiquei com raiva dele, né? Nessa quarentena, eu uso tempo para conhecer a si próprio. Eu já me conhecia, eu sou insuportável. Quando eu vi isso aí, eu disse, meu Deus, as pessoas vão olhar isso e vão pensar que se conhecer é uma coisa péssima, é horrível. Às vezes é doído, sim. Porque sendo o conhecimento, o autoconhecimento, o conhecimento de si, como vocês estão falando, né, o conhecimento da gente mesmo, isso se torna um conjunto de atitudes. Então não é uma coisa isolada, não é uma atitude isolada, é um conjunto. E aí tem a ver com o cognitivo, tem a ver com o que você aprende, como você aprende, com o afetivo, como você lida com as pessoas, as suas relações com os outros. Então, a presença das outras pessoas na tua vida, elas também têm a ver com tu te conhecer. A gente pensa que não, mas tem. E já já eu vou dizer por quê. E comportamentais, que é a forma como você se comporta e como você lida com cada situação. Como você sente raiva. Às vezes as pessoas dizem assim, eu não vou discutir porque agora eu vou falar uma bobagem. Então essa pessoa, ela se conhece um pouco a ponto dela dizer, eu preciso parar um pouquinho, porque senão eu vou falar besteira. É um exemplo. Né? E são atitudes para consigo, ou seja, atitudes que a gente tem com a gente mesmo. É uma habilidade de conhecer o que a gente chama de mundo interno. Todo mundo aqui tem uma vida externa, né? Tem uma vida com os colegas, tem uma vida aí com a família, com o namorado, namorada, com o professor, né? Tem uma vida fora. Mas tem uma vida também dentro. A forma que pensa, como é que vê a vida, né? As escolhas que faz, de que forma vai lidar com determinadas situações. O autoconhecimento é uma habilidade que a gente tem de lidar com esse mundo que está dentro da gente. E, claro, isso é construído e definido ao longo da vida. Não é assim, mas eu achava que era quando eu comecei a estudar. Até porque, como eu tinha uma idade assim bem mais elevada que a de vocês na época, eu achava assim, eu já vivi muita coisa, eu sei muito, mas isso é um processo, tá? Vocês estão aqui começando o processo. Dentro desse grupo que está aqui de 50 pessoas, pode ser que alguns já se conheçam um pouco mais que os outros. E ótimo, é assim mesmo. Cada um tem o seu processo. E aí, isso eu vi hoje, eu achei super interessante, porque eu já tinha feito a apresentação, mas aí de manhã eu abri o Instagram e eu vi isso da Flávia Melissa, que é uma psicóloga, né? Ela fez uma postagem falando sobre o que as pessoas acham que é autoconhecimento e o que verdadeiramente é. Ela disse, aí eu disse, não, eu vou correr para botar na apresentação antes de começar, porque eu achei muito massa. Ela diz que o autoconhecimento é o processo através do qual a gente busca responder essas 4 perguntinhas. E aí vocês vão começar a se fazer. Eu sei que aqui tem várias idades diferentes. E eu me lembro muito bem quando eu tinha a idade de quem está terminando o ensino médio hoje. Eu achava que eu sabia de muita coisa, mas eu achava que eu sabia de muita coisa mesmo. Eu achava que eu sabia o que eu queria fazer para o resto da minha vida.
Eu achava que eu sabia de tudo que eu gostava, eu achava que a pessoa que eu gostava na época era o amor da minha vida. E a gente vê que o tempo todo a gente está se fazendo perguntas e passando por questionamentos. E que o amor da vida de hoje pode não ser o amor da vida daqui a 6 meses. Eu faço uma escolha hoje, a minha escolha muda, porque eu mudo junto. Então, essas perguntas aí a gente tem que se fazer ao longo da vida. Não é assim, toda hora eu quero uma coisa e toda hora eu não sei o que é que eu quero. Não, não é isso. Mas a gente tem sempre que estar se questionando para buscar determinadas respostas para poder fazer as nossas escolhas. Então, essas perguntas são: quem eu sou? De onde eu vim? Nossa, que filosófico, professor, bem filosófico mesmo. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu sei que talvez tenha uns que digam, meu Deus, eu me inscrevi nesse negócio aqui e eu pensei que era só, como é que eu sou, o que é que eu gosto, e etc. E parece que o negócio é um pouco mais embaixo. O que é que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou daqui? O que acontece, gente, é que o autoconhecimento, ele é um processo que às vezes dói. Como eu falei, como vocês estão vendo aí, né? Como eu achei que fosse o processo de autoconhecimento, como ele realmente é. Não é um processo fácil, ele não é frescura, e eu tô falando isso para vocês porque eu já ouvi pessoas, inclusive, entre os meus amigos, que dizem isso, agora ela tá com essa frescura, mulher. Esse negócio de autoconhecimento, não sei o quê, e ela fica meditando e tudo mais. Mas eu entendo, a realidade é dura, né, Dariane? Realmente. Mas eu entendo que as pessoas estão em diferentes níveis de autoconhecimento. Não que eu esteja no mais alto nível. Não, não é isso. A gente sempre está buscando. E às vezes, talvez até sem perceber, elas não querem lidar com esse processo com elas mesmas e aí elas vão se desfazendo do processo dos outros. Sabe como é que é? Ela fica aí com esse negócio de autoconhecimento, mas é um processo muito importante. Ele leva tempo, então não é de hoje para amanhã. Esses exercícios que eu coloquei no workbook, eles são o primeiro passo, eles são o começo, para vocês começarem a se questionar. Esse processo de autoconhecimento, ele acaba custando certezas que a gente tem. Exemplo, aí eu vou falar da minha formação. Um dia eu achei que eu ia ser promotora de justiça. Eu me formei em Direito, eu fiz OAB, eu estagiei durante quase 2 anos na Defensoria Pública, participei de audiência, mas um dia eu percebi, me conhecendo um pouco mais, que os meus interesses, as minhas habilidades, as minhas preferências e as minhas oportunidades não iam estar naquele meio. Eu fui percebendo isso ao longo do tempo. Então, a minha primeira formação, como eu falei para vocês, é direito. Que bom que eu tive e tenho uma família que podia me apoiar enquanto eu estava fazendo essas escolhas, mas eu sei que nem todo mundo tem. E já já, quando eu falar de escolhas, eu vou dizer para vocês o porquê. Mas mesmo assim, é uma expectativa frustrada. Como assim? As pessoas esperam uma coisa e tu aparece com outra. Como assim? Ela queria fazer isso e agora veio com isso. Ela dizia que não queria mais moda e agora queria. Então, gente, isso custa. Certeza que tu tem, vai por água abaixo. Isso custa determinadas situações em que tu não te encaixa. Um exemplo que acontece muito você tem amizade com algumas pessoas ali, né? Você tem um grupo de amigos, de repente você descobre, de repente não, que essas coisas não são de repente não. Mas vão acontecendo coisas e tu percebe que aquele povo não tem nada a ver contigo. Meu Deus, o que eu estou fazendo andando com esse povo aqui? Não tem nada a ver comigo. Ou tu te encaixa, às vezes, nas situações para que as pessoas te aceitem. E vai continuando, e vai continuando. Então, esse processo de se conhecer, de entender, por exemplo, que não tem nada a ver com uma profissão ou que não tem nada a ver com um grupo de pessoas, ele dói. Ele dói. Às vezes as pessoas dizem assim, ai, tá chata, ai, tá querendo se aparecer, ai, agora ela quer ser mais do que todo mundo. Agora que ela começou esse curso, pronto, né? Eu não sei se vocês já passaram por situações assim, eita, foi estudar no IFP, depois que foi estudar no IFP, pronto, tá querendo aparecer. Então, gente,
A realidade é assim, tá? Porque as pessoas, nem todo mundo no mundo está se conhecendo ou está procurando se conhecer ou nem tem consciência de que precisa. Nem tem consciência. A gente não vai mudar isso. A gente pode mudar a gente, né? Tentar mudar a gente. E o autoconhecimento se relaciona com o que a gente chama de projeto de vida. E aí eu pergunto, alguém aí já ouviu falar nessa expressão, projeto de vida? Daqui uns dias, no ensino médio, as pessoas vão estudar o projeto de vida. Porque o que acontece é assim, gente, fora aqui do Brasil, essa questão de orientação profissional, preparação para a carreira, desenvolvimento de carreira, fora do Brasil, ela é uma realidade desde os primeiros anos da escola. E aqui a gente vai começar a implantar isso agora na escola. Mas o projeto de vida, não necessariamente tu precisa estar estudando para ter. O nome já diz, é um projeto que tu tem para a tua vida. Mas como assim, professora? Bom, eu trouxe um conceito muito básico e simples de projeto de vida, que diz que é ter as respostas para essas duas perguntas que estão aí nessas pastinhas e saber articular, ou saber como é que você vai fazer o caminho entre uma resposta e outra. Quem eu sou, e aí entra o autoconhecimento, quem eu quero ser. A gente está no momento, e aí se eu dissesse o contrário, vocês podiam dizer, não, colocaram uma louca para ministrar workshop para a gente. Então, não posso dizer o contrário. Mas a gente está num momento muito incerto, que a gente já não sabe o dia de amanhã. E agora, então, está muito mais complicado de saber. A gente tinha plano que foi por água abaixo, a gente perdeu quem a gente gostava, a gente participou de coisas que não fazem mais o menor sentido para a gente. A gente pensava uma coisa no início da pandemia, hoje a gente pensa outra. Tem pessoas que adoeceram. Então, a gente sabe qual é o contexto. Mas o que eu estou falando aqui é ter um projeto para si, ter um projeto de vida seu, algo que você quer concretizar, um objetivo de vida, em que situação você quer estar e o que você pode fazer para isso. Eu vou pontuar isso bem, porque não que eu tenha alguma restrição quanto a isso, porque eu sei que em toda área tem bom profissional e tem mau profissional, mas eu não sou coach. Já me perguntaram, agora você virou coach? Não, não sou porque eu não tenho formação nessa área. Mas a gente muitas vezes vê assim, basta querer, né? Vá em frente, faça, você consegue. Sim, você consegue. Querer é importante, é. Mas nós temos que ter uma noção da realidade, entender que determinados planos que a gente tinha, porque eu tinha vários, não podem ser executados agora. Não podem. Mas a gente tem que ter uma visão mais ou menos do que a gente quer para frente, para que quando a gente possa, né, a gente execute isso. Até porque o Thaleson está falando aqui e é a pura verdade. Muitos viram os sonhos e planos irem por água abaixo nessa pandemia. Demais, minha gente, demais. Dos menores planos de coisinha pouca, até realmente de repente se formar. Eu ia me formar num período tal, agora eu não vou mais. Eu ia fazer uma prova e agora eu não vou mais. Sem contar as pessoas que tiveram perda na família mesmo. Então é um momento de incerteza. Eu não posso chegar aqui e dizer, vai, leva o mundo nas costas, derruba tudo, tu vai conseguir. A gente tem que entender a situação em que a gente está e ver o que é possível ser feito nesse momento. Tá ruim agora, vai vir dia melhor, ou dias melhores virão, né? Como a gente sempre fala. Virão, porque a vida é assim, né? O movimento da vida é esse. E tudo tem um fim, as coisas chegam ao fim, elas acabam, e eu espero que essa fase passe, que ela acabe e que a gente coloque em prática os nossos projetos de vida. O projeto de vida é se conhecer e traçar um caminho para chegar a ser a pessoa que você quer ser no futuro. Aí, gente, eu dividi um negócio bem aqui com vocês. Quando eu falo a palavra planejamento, o povo pula lá, colar. Por quê? Porque as pessoas às vezes acham
Mas, assim, quem tiver mais acostumado a estudos que lidem com planejamento, ou seja, estudar matérias que tratam disso, vai me entender. As pessoas acham que planejar é você fazer uma lista num papel e que você tem que seguir tudo o que está naquele papel, porque se não seguir, o mundo se acaba. Aí diz logo assim, isso aqui não deu certo, ou então não planejo mais nada, porque dá certo é quando eu não planejo. O planejar, por exemplo, eu planejei uma coisa para o workshop e hoje de manhã eu tive que botar um novo slide porque eu vi aquele card que eu achei o máximo. Planejamento muda, gente. A vida muda, a gente muda. Às vezes você tem que sair da cidade que você está vivendo, estudando com seus amigos, porque seu pai se transferiu para um lugar. Às vezes você se casa e tem que se mudar. Às vezes você vai fazer um curso, como eu tive que fazer, passar 1 ano e meio lá em Santa Catarina. Nunca na minha vida eu imaginei que eu fosse morar 1 ano e meio em Santa Catarina, e aí eu fui fazer meu mestrado em moda lá. Quando cheguei lá, achei que ia ficar lá e não fiquei, voltei. Então acontecem várias coisas. O Paulo Eduardo está dizendo, os planos mudam, mas a essência do que você quer não. E a essência, Paulo, muitas vezes, ela está no autoconhecimento. Ela está no saber o que quer. E saber quem você quer ser. E saber quem você quer ser não envolve só a tua pessoa, a tua figura. É o saber quem você quer ser pessoal, claro, né? Você, quem é você no mundo. O social também, que são as tuas relações com as outras pessoas. E o profissional, que é o trabalho. E aí, assim, quando você fala de relações interpessoais, quer dizer muito com a forma como tu quer ser visto pelas outras pessoas. Não que a opinião delas tenha que importar para tudo, mas como você quer e como você não quer ser visto. O Antônio Lucas está falando, se adaptar com as mudanças também. Perfeito. A forma como você vai lidar com essas mudanças, né, que vão acontecer, porque elas vão acontecer na tua vida. E aí chegam as escolhas profissionais, que são o foco também do nosso workshop. A gente sempre tem que sair da zona de conforto, porque as mudanças sempre vão acontecer. Eu nunca sei se o teu nome é Ladívia ou se é Ládvia. Mas, enfim, eu acho bonito se for de um jeito ou de outro. Mas isso é uma grande verdade. Porque eu ouço as pessoas dizerem assim, às vezes, Ládvia, ótimo. Eu não esqueço mais. Eu ouço as pessoas falarem assim, Ládvia, eu tô muito bem na minha zona de conforto. Eu tô ótimo. Eu não me sinto bem na minha zona de conforto. Claro que conforto é uma palavra que significa uma coisa boa, mas muitas vezes vem um empurrão que tu perde o equilíbrio naquele momento ali, mas ele te coloca para frente. Se eu fosse parar e dizer assim, eu terminei meu mestrado, né? Aí eu estudei carreira e tudo, e eu queria estudar mais, eu queria saber mais, eu queria saber como é que aquilo ali se dava. Eu podia ter dito, não, eu já terminei o mestrado bem aqui, agora eu vou viajar. É bom viajar, eu gosto, eu vou só viajar. E não, eu fui fazer um outro curso. Tá? Então, assim, mas isso é uma questão muito pessoal, tá? Eu sei que cada um aqui tem o seu caminho, sua forma de pensar. E eu não tenho como dizer que uma forma de se conhecer é certa e a outra forma é errada. Mas o autoconhecimento, ele vai ser o primeiro passo das escolhas profissionais. Aí, se vocês procurarem um orientador de carreira, ele vai dizer isso. Se vocês procurarem um psicólogo, ele vai dizer isso. Um coach vai dizer isso. E agora, os professores também vão dizer isso, porque a gente vai passar a ensinar projetos de vida na escola. Então, o primeiro passo é se conhecer. Aí vem aquela pergunta: será, meu Deus, que eu posso escolher sempre? Será que eu tenho condições de escolher? Será que todo mundo tem uma vida que pode fazer escolha? Será? Não, nem sempre. Às vezes você é levado a fazer certas escolhas. Às vezes é a escolha que tem para aquele momento. Então entendam, vocês estão no momento de escolher. A escolha
é a melhor possível para aquele momento. É a melhor possível. A Fabielle disse assim, é por isso que quando se perde a estabilidade, a pessoa não está disposta a mudar, ela vai sofrer e querer voltar à estaca zero. Exatamente. Eu vou dar um exemplo, tá? Parece um exemplo nada a ver, mas tem a ver. Você termina um relacionamento, você termina um namoro. E a tua vontade, você termina não. Digamos que terminem com você. E a tua vontade é voltar ao que era. Então a tendência que tu tem é lembrar só do que era bom e não do que era ruim. Aí tu quer voltar por isso, porque tu quer voltar àquele estado em que tu estava bem, porque tu saiu da estabilidade. E quando termina, acabou aquela estabilidade ali, tu tem que ir para um outro nível, tu tem que dar outros passos, que nem sempre vai ser o que você quer, mas depois você vai ver que foi o melhor possível para aquele momento. Talvez não desse certo mesmo. Então, em relação às escolhas profissionais, isso também acontece assim. Eu sei que algumas pessoas, elas vão ter que fazer uma escolha X. Nem sempre a gente vai fazer o que a gente quer. Às vezes a gente tem que trabalhar para poder colocar o dia. Às vezes não. Grande parte da população brasileira, acho que todo mundo, praticamente, quem não é herdeiro, quem não é grande empresário, precisa, né, colocar a comida e o sustento dentro de casa. Então, algumas decisões elas vão ser tomadas partindo disso. Elas vão partir disso, da necessidade daquele momento ali. Nasci guerreira e não herdeira, verdade. Então, assim, eu sempre falo assim, eu não sou filha da Xuxa, né? Eu sou a Sasha. Então, a gente tem que ver qual é a melhor escolha para aquele momento e para as condições que a gente tem. Porque, assim, eu vejo as pessoas dizendo, você pode, e pode, mas você tem que ter um caminho. Talvez para algumas pessoas sejam mais simples. Eu vou dar um exemplo, não me desfazendo da competência da pessoa de forma alguma, mas já que eu falei da filha da Xuxa, talvez seja mais simples para a Sasha conseguir desenhar a coleção da marca Coca-Cola do que para mim. Não que eu tivesse interesse em desenhar uma coleção da marca Coca-Cola, mas enfim, se eu tivesse, mais fácil para Marina Rui Barbosa ser diretora criativa da Arezzo do que para mim. Então, são várias questões. É mais fácil alguém ter visibilidade por estar no Big Brother do que uma outra pessoa que está lá gravando seus vídeos para postar no Instagram. Então, essas pessoas têm mais acesso às informações e também às oportunidades. Isso é um fato. A gente não pode correr disso. Mas a nossa escolha profissional, ela envolve vários fatores. Essa figura aí eu tirei de uma apostila que foi uma professora minha que ajudou a desenvolver. Na verdade, ela fez todo o conteúdo da apostila, né? Professora Cláudia Basso, que inclusive está lá no final do workbook, se vocês quiserem ter acesso à cartilha. É uma cartilha do Instituto Federal de Santa Catarina. Ela não foi minha professora do mestrado, tá? Essa professora, ela é professora desse curso que eu estou fazendo, de orientação profissional de carreira. E eles desenvolveram é uma espécie de diagrama, é um gráfico, né? Que fala sobre o que é que está envolvido na tua decisão de escolher tua profissão. E aqui já falando um pouco sobre a escolha profissional. Envolve as expectativas da sua família. Eu sou professora de moda e sempre tem alguém na turma de moda que diz assim, a minha família não queria que eu fizesse. A minha também não, tá? Mas é aquela história. Quando a família diz eu não quero, não é porque a família é ruim. É porque talvez eles não consigam visualizar as oportunidades que você visualizaria. Por várias questões. Por criação, pela forma como já trabalharam, pelo que é certo em termos de remuneração. Né? As pessoas falam muito essa questão do concurso e tudo mais. A Camille está passando a frequência, tá? Não esqueçam de responder, não. Tem a ver com as oportunidades de trabalho também, com o mercado, com as características das profissões,
Os investimentos que são relacionados, eu vou dar o meu exemplo para vocês outra vez. Eu só pude fazer mestrado quando eu tinha, na verdade, eu já tinha passado num outro mestrado, mas eu não fui fazer, porque se eu fosse, eu perdia meu emprego. Então, eu não fui. Eu só fui fazer quando eu pude fazer um afastamento, que foi o caso quando eu já era professora do instituto. Que antes eu trabalhava numa instituição privada. Se eu saísse para fazer mestrado, eles iam me dar boa sorte, Cláudia. A gente está torcendo por você, mas o meu trabalho não estaria me esperando quando eu retornasse. Então, eu já fui com 37 anos para começar o mestrado, né? Foi cedo? Foi tarde? Não, foi no meu tempo. Foi no tempo que eu tinha e no que era possível para aquele momento. E foi numa instituição pública porque eu não teria dinheiro para pagar, no caso, né? 60 mil, 70 mil num curso de mestrado. Então, eu tive que fazer na instituição pública. Não tinha a possibilidade de fazer na instituição privada. Embora o outro que eu tenha passado antes tenha sido uma instituição privada, isso tenha contado também para eu não ir. Investimento tem muito a ver com a escolha profissional. Os valores no contexto social em que a gente vive. Então, se eu vivo no contexto de uma cidade que tem uma profissão, tem um status, né, é uma profissão valorizada socialmente, e outras não. Os valores que são veiculados pela mídia, porque querendo ou não, isso conta também. Os seus valores pessoais e os seus próprios sonhos. Isso começa dos seus valores pessoais e dos seus próprios sonhos. Começa daí. Para depois você ir fazendo as adaptações. Eu também não gosto daquele discurso que diz assim, ah, faz, só faz. Vai, faz de qualquer jeito. Né? Porque a gente não vive no mundo só e nem vive no mundo de qualquer jeito. Tem um contexto. E aí, as perguntinhas que vocês precisam se fazer quanto às escolhas profissionais, tá? Para a gente começar a fazer nossos exercícios daqui a pouco. A gente ainda está dentro do nosso tempo. Primeira pergunta: quem eu sou? Professora, nem eu sei. Bem-vindo ao clube. Poucas pessoas podem dizer eu sei exatamente como eu sou, porque isso é um processo. Agora, o processo só acontece se tu se questiona. Só acontece se tu se questiona. Eu já falei para vocês, eu no ensino médio, eu queria fazer moda, eu comecei um curso de moda na UFC, e eu achei, né, do alto do meu conhecimento dos 17 anos, que eu achava que tinha, o meu autoconhecimento, eu achava que, isso aqui não vai dar para mim mesmo, eu vou voltar lá para Teresina, isso era em Fortaleza, eu sou daqui, mas fui para lá, eu vou voltar para Teresina e vou fazer letras em inglês. Aí depois eu fiz, não terminei. Aí depois eu comecei a fazer jornalismo. Não terminei. Faltou muito pouco, inclusive gostaria muito ainda de um dia me formar em jornalismo, se der tempo, né? Fui fazer direito, formei. Quando eu estava lá no direito, e eu sempre me identifiquei, né, com leitura, com escrita, eu adoro escrever, eu adoro falar, vocês estão percebendo. Eu achava que eu ia ser uma excelente promotora, e dizem até que eu seria, né, porque eu gosto muito eu tenho muito argumento, dizem. Então, são características que te levam para essa área do direito. Mas chega um momento, e aí eu vou falar para vocês, até como amiga de vocês mesmo, como professora. Chega um momento que a gente tem que fazer uma escolha. Pode ser que a escolha que vocês façam hoje não vai ser a da vida inteira. E pode ser que vocês pensem assim, eu vou tentar levar 2 cursos e vou levar as 2 carreiras. Acontece, porque hoje a gente tem um conceito que a gente chama de carreira slash, que é a pessoa que consegue ser várias coisas, né? Ter várias profissões, vários trabalhos, várias carreiras. Mas, claro que se tu te dedica a uma coisa só, tu tem mais tempo, né, para ser melhor naquilo ali. E tem gente que não lida muito bem com vários caminhos juntos. Thaleson diz assim, o que vem logo na mente é, eu terei perdido meu tempo à toa se desistir a esse ponto. Vem, Thaleson, vem isso mesmo. Assim, isso é clássico, tá?
Dizem aí que quem faz direito, quando chega no quinto período, passa por uma crise. E eu passei por essa crise. Eu ia de ônibus para a UESP, aí nesse dia eu olhei ali fora, eu me arrumei, olhei ali fora, eu digo, quer saber? Eu não vou não. Aí voltei para casa. E nesse dia eu fiquei pensando. No outro, eu voltei por esse pensamento que o Thaleson disse. Se eu não for, eu vou ter perdido meu tempo à toa. Mas aí eu me formei e não fui atuar na área. Até fiz uns ensaios aí para atuar na área, mas eu não fui. E eu não acho que eu perdi tempo, porque o direito deu para mim a capacidade de aprimorar minha comunicação, a minha escrita, a minha argumentação, conhecer um monte de gente, entender determinadas situações. Se a gente fica muito pensando no que poderia ter sido, a gente também não vai para frente. Por quê? Toda vez que tu faz uma escolha, tu deixa de escolher não sei quantas coisas. Então, se eu escolho ir para Piripiri, além disso, né, além de deixar coisas para trás, você escolhe outras. Se eu escolhi ir para Piripiri, eu escolhi também pegar o Guanabara toda semana. Se eu escolhi ir para Santa Catarina, eu escolhi ter que pagar um aluguel altíssimo. Por isso que eu só fui quando eu podia ir. Então, assim, a gente tem que ficar sempre se questionando e ver qual é o melhor para aquele momento e também para o que a gente vai querer lá na frente. Quando você pergunta quem eu sou, quem você quer ser, como você quer ser visto, como você quer agir, qual o projeto de vida? É a pergunta clássica, o que é que eu vou ser quando crescer, né? A pergunta clássica que a gente escuta. O que é que você vai ser quando você crescer? Como você se vê no futuro desempenhando o seu trabalho? Aí aqui a gente começa mais a entrar para a realidade. Eu ouço muitas pessoas dizendo assim, já ouvi pessoas na época que eu estava no ensino médio. As minhas colegas diziam assim, eu quero, e eram as coisas que pareciam bobas, né, mas que têm sentido. Dizia assim, eu quero trabalhar no ar-condicionado. Sério que eu ouvi isso. Eu quero trabalhar no ar-condicionado. Eu quero trabalhar num lugar que seja só eu, porque eu gosto de trabalhar só, eu odeio trabalhar em grupo. Não, eu queria trabalhar numa coisa que eu não tivesse que falar com ninguém. Então a gente pensa que isso é bobagem, mas isso tem um fundamento. E para chegar a essas questões, você precisa se perguntar. Eu também não, Ládvia. Ficar numa profissão que eu tenho, que eu não possa ficar falando, muito complicado para mim. Perguntem-se quais são os seus principais gostos. O que vocês gostam de fazer? E aí vem uma outra questão. Você tem que trabalhar no que você gosta, senão você não vai fazer um bom trabalho. Vírgula, viu, gente? Não é só assim, não. Você não gostar do que você faz não quer dizer que você é incompetente. De forma alguma. Você pode não gostar, estar naquele trabalho porque precisa e não fazer um trabalho ruim. Quando você gosta, você lida melhor com as situações. Aí, às vezes, você diz assim, eu gosto de muita coisa. Eu também tive e tenho esse problema por gostar de muita coisa e por ter dificuldade, às vezes, de ter definições no sentido de deixar para trás, porque eu quero levar tudo. Como foi que eu resolvi isso, que eu tenho resolvido? Entendendo que as decisões precisam acontecer, pesando pró e contra. Sabe aquela análise SWOT que vocês fazem na administração? E quem é do vestuário e da moda faz no marketing? Aquilo ali a gente faz para a vida da gente também, e para a gente. Quais são as nossas forças? Quais são as nossas fraquezas? Quais são as nossas oportunidades? Então, isso a gente tem que fazer com a gente e é no papel mesmo. Então, quais são os gostos que a gente tem? Eu me interesso pelo quê? No que é que eu sou bom? Qual é a motivação que eu tenho? Aí entra a questão do financeiro, vou falar daqui a pouco, né?
A motivação financeira é importante? Importantíssima. Importantíssima, tá? E aí, às vezes, a gente sofre pensando assim, isso aqui dá dinheiro, isso aqui não dá dinheiro. A essência do trabalho é que ele dê dinheiro, né? No mundo que a gente vive hoje. Porque no início, quando o trabalho surgiu, era a questão de trabalho era associado a sofrimento, né? A pena, a peso, o trabalho era associado a isso, bem no início. Mas hoje o trabalho é para que a gente se sustente, para que a gente banque as nossas necessidades essenciais ou não essenciais. Esse é a essência da coisa. E aí, a gente tem que pensar quais são os objetivos, quais são as nossas habilidades, vou já falar disso também. E um ponto muito importante, as dificuldades. Então, se eu sei que eu não posso fazer esse curso agora, um curso qualquer que eu quero fazer e não tenho como, o que é que eu posso fazer agora, então? Será que eu vou acessar esses conteúdos que são gratuitos na internet, até lá? Como é que eu vou dividir meu tempo? Eu sei que eu não posso, exemplo, tá? Eu sei que durante o dia, alguém levantou a mão, foi? Pode falar. Não? Então tá. Eu sei que durante o dia é mais complicado para eu gravar um vídeo de aula, por exemplo, né? Não assim ao vivo, mas gravar, editar e tudo. Então eu sei que eu vou ter que fazer num outro horário. Eu sei que eu vou ter, né? Então tem as dificuldades e as compensações. Quais são os sonhos, quais são as competências, quais são as aptidões e os valores. Isso você pode fazer uma lista para cada um. Eita, tá muito difícil. Procure uma pessoa que você confie muito, tá? Não é uma pessoa que você, é porque fulana é minha amiga, não sei o que, eu vou perguntar para ela. Uma pessoa que você confie de verdade, muito, que conheça você. E peça para essa pessoa dizer para você o que você faz bem. Você acha que eu sou boa em quê? Pense, as pessoas costumam te procurar para quê? Teve uma amiga minha que diz assim, me procuram muito quando terminam com os namorados. Que bom, mas o normal é você procurar seus amigos mesmo. É o normal. Então tem que saber se te procuram porque tu é amiga ou se te procuram porque você tem sempre uma palavra ponderada, um conselho, alguma coisa assim, se você tem a habilidade de se comunicar. E não só porque terminou e perguntou. O Antônio Lucas disse, será se eu entro em um curso por causa da nota do Enem baixa e no próximo ano eu tento depois? Tudo tem os prós e os contras. Nessa situação você vai ter os prós e os contras também. Né? Mas eu vou guardar essa tua pergunta para daqui a pouco, me lembra? Que aí eu vou dar um tempinho para vocês fazerem perguntas, se vocês quiserem. Mas tem um negócio, tá, gente? Orientador profissional, ele não te dá a resposta pronta. O orientador profissional, ele coloca uma lanterna ali para tu passar, né? É diferente. Ele te guia, mas ele não diz faz isso ou faz aquilo, porque a decisão sempre é nossa. Eita, professora, pois complicou. Pois é, por isso é que tem que se conhecer. Por isso é que tem que começar se conhecendo. E aí, além do autoconhecimento pessoal, tem o autoconhecimento profissional também, que eu achava que não tinha. Eu achava esse conceito, ele é um conceito que é da combinação da neurociência com o coaching, com a orientação profissional de carreira também. E aí eu coloquei esse Barreto aí, a Cecília Barreto, que é minha professora também, né, de um outro curso que eu faço sobre carreira, plano de carreira. E eu gosto muito dela, tem a referência dela lá no final, se vocês quiserem seguir, inclusive, ela tem um Instagram que fala sobre isso. Só que ela já fala para pessoas que já estão no mercado de trabalho e tudo, né? Mas alguma dica aqui e ali serve para todo mundo. Para você pensar no seu autoconhecimento profissional, você tem que pensar, primeiro, quais são os seus interesses. Professora, o que é interesse? Vocês estão falando aí de gente que gosta de muita coisa, né?
Interesse é aquilo pelo que tu te interessa mesmo. Tu gosta do quê? Então, sobre que assunto você passaria horas e horas e horas falando? Sobre que assunto você pode estar num lugar em que as pessoas estão falando de coisas que não te chamam a atenção de jeito nenhum. Aí, do nada, elas falam sobre carreira. Se tu te interessa por carreira, a tua mente sai daquele estado, daquela rede, que chamam até rede default, sai daquele estado de não estar pensando em nada e tu te liga na mesma hora. O quê? Alguém falou sobre carreira aqui. Ah, eu sei, eu falo sobre isso, eu estudo isso. Então, o interesse é o que tu gosta de fazer. É o assunto que chama a tua atenção. É aquele assunto que tu passa horas e horas falando, assistindo, conversando. Eu não estou falando só de seriado, não, viu? Pelo amor de Deus. E que tu não te cansa. Que tua mente entra num estado que a gente chama de flow. Que tu não vê o tempo passando. Porque tu está fazendo aquilo ali. Talvez tenha algumas matérias que vocês entrem nesse estado quando vocês estão estudando. E no meu caso, eram as matérias de história, era a matéria de redação, era a matéria de literatura. Sempre eram essas matérias assim, que me chamavam mais a atenção. Então, se perguntem, o que é que eu gosto de fazer? O que é que chama a minha atenção? Pelo que eu me interesso? Depois, as habilidades. Aí é o que você sabe fazer. Claro que nessa fase que a gente ainda não está no mercado de trabalho, a gente tem muita dúvida sobre o que a gente faz e gosta e sabe ou não fazer. Mas a questão da habilidade é aquela pergunta que eu disse. Pergunte para alguém no que é que você é bom. Você é bom em resolver conflito, você é bom em criar conflito, né? Tem gente que é bom em criar e resolver. Você é bom na comunicação? Você é bom em números, na matemática, nas exatas? Você é bom na informática? Ah, eu sou muito boa desenhando. Habilidade é aquilo que você sabe fazer. Aí eu vou falar um negócio aqui para vocês, tá? Mas assim, é uma verdade que as pessoas não gostam de ouvir, mas é uma verdade. Quando eu sou muito boa em algo e não sou tão boa em outra coisa, exemplo, português, matemática. Eu era muito boa em português e eu não era muito boa em matemática. Eu me esforçava muito para ser boa em matemática e eu nunca conseguia ser muito boa. Eu só conseguia ser mediana. E não era a minha intenção trabalhar com algo em que eu fosse mediana. Eu tive um professor de matemática que ele disse assim, Cláudia Cileia, procure uma coisa que você não precise do diabo da matemática, senão você está lascada. Mas matemática a gente precisa para tudo, inclusive na moda, não é? Só que quanto mais eu me esforçava na matemática, eu deixava de dar atenção a matérias que poderiam ser, em que eu poderia ser muito, muito, muito boa. Então, o que que a gente tem que fazer? Tentar equilibrar. Tentar equilibrar. Porque se eu vou me dedicar só à matemática, não me sobra tempo. Mas o que que a gente é acostumado a ouvir? É que se você não é bom em algo, você tem que se esforçar mais. Não é assim que a gente ouve? Ah, se você não é bom nisso, então, ó, se esforça, gasta mais tempo nisso, você vai conseguir, eu tenho um 10 em matemática no meu currículo, mas só Deus sabe como foi que eu consegui aquela média 10, né? Morrendo de estudar e tudo mais. Então, você tem que equilibrar, né, ao bom desempenho nas disciplinas e o que realmente você gosta. Depois, isso aqui vale muito para quem está fazendo escolha agora. Primeira escolha que a gente chama na orientação profissional, que é isso. Vai fazer o vestibular não, vocês não são desse tempo, né? Vai fazer o Enem, ou vai ingressar num curso superior, ou então vai sair do ensino médio e vai direto para o mercado de trabalho, porque também acontece isso. Aí a pergunta é, como? Como é que eu vou? O que é que eu faço? Vocês têm que pensar também nas preferências de vocês. O que é isso?
sabe o falar, gostar de não falar? Ele entra aqui nessas preferências da seguinte forma: professor tem que falar, não tem? Professor tem que falar. Eu vejo gente que não suporta falar, que diz que tem raiva de gente querendo ser professor. Como? Então, isso não é uma preferência sua. A preferência, ela tem a ver com o estilo de vida que você quer ter naquela profissão. Então, você quer ter o estilo de vida de um médico? Ah, eu quero ganhar 18 mil, mas você sabe quanto tempo um médico tem que estudar para ganhar 18 mil? Você sabe como é que funciona um sistema de plantão? Eu tenho uma colega que o pai dela é médico, e ela hoje, ela é formada em moda, é professora de moda e tudo, e ela tem um ateliê, né, de modelagem. E ela queria muito ser médica, porque ela viu o pai dela sendo médica, aí o pai dela disse, tá bom, eu vou te levar para um parto. Ela desmaiou, caiu dura no parto. E não quis voltar nunca mais. Então, o estilo de vida do médico é esse, que ela não tinha como lidar e como ter esse estilo de vida. Ah, eu quero ser professor, pois te prepara para estudar. Não, eu quero ser apresentador de TV, mas eu não suporto falar em público. As preferências têm a ver com o salário também, com a remuneração. Então, você projeta isso para ganhar quanto? Como é que eu descubro isso, professora? Conversando com pessoas que já atuam na área e que estejam satisfeitas com a área que escolheram, porque tem gente que tu vai conversar que só te coloca para baixo. Quando eu fui fazer jornalismo, e ainda quando eu estava fazendo, porque eu parei de fazer jornalismo porque eu precisava trabalhar. Não parei, é porque eu quero. Eu tinha que trabalhar, ou eu fazia o curso ou eu trabalhava. Aí eu tive que parar. E não tive mais como voltar depois. As pessoas diziam assim, deixa de fazer mesmo, porque não dá dinheiro, não sei mais o quê. Então, não são essas pessoas que você tem que procurar. E até procure, mas se for uma pessoa confiável sua mesmo. E não uma pessoa que vai falar só pela experiência dela. Uma pessoa que você confia de verdade. As tuas preferências são o estilo de vida que tu quer ter com aquela profissão. Então, se eu quero fazer concurso para o interior, eu sei que eu vou ter que viajar. Eu sei que eu vou ter que alugar um apartamento. Que muitas vezes não vai ser sozinha, vai ser com outras pessoas. A gente não pensa nisso, a gente pensa só no status, a gente pensa só no nome da profissão. Ah, eu acho lindo falar professor. Mas não pensa, a gente pensa, eu vou ter uma sala só para mim. Ainda hoje eu estou querendo essa sala, que eu não tenho até hoje. Tem que pensar nas preferências. Estilo de vida, quanto pretende ganhar, tá? Então, eu estudo porque eu quero ganhar tanto. É mais ou menos assim. E juntando tudo isso, você tem que procurar quais são as oportunidades. Professor, eu decidi que eu não quero fazer curso superior. Eu quero colocar uma marcenaria, porque eu sou muito bom marceneiro. Então, quais são as oportunidades para você ser marceneiro na sua cidade? E tem muitos. Aqui em Teresina tem demais, e as pessoas procuram muito. Então, e estudar. Ah, mas não tem um curso superior de marcenaria, mas existem cursos de marcenaria. Existem cursos, você estuda, existe o que está em alta naquele momento e o que não está dentro da marcenaria, o tipo de móvel que as pessoas preferem e que não preferem naquele momento. Então, identificar as oportunidades é como vocês fazem mesmo na administração. É verificar o que é que aquilo ali pode trazer para ti de bom e como você pode empreender, se for o caso. Então, a questão do empreendedorismo, ela tem muito a ver com identificação de oportunidades também. E a gente tem que estar atento a isso. O Antônio Lucas, se souber empreender bem, dá certo ganhar dinheiro com empregos que as pessoas acham que não ganham dinheiro? Sim. Sim. E aí, assim, o que as pessoas acham que não ganham dinheiro se chama o prestígio social, a representação social das profissões. Né? Eu já ouvi uma pessoa falando assim para mim, ó,
olha só, eu vou largar esse curso de moda, mas não foi no IFP, foi no outro local que eu trabalhei. Eu vou largar esse curso de moda e vou fazer direito, que é curso sério. Eu digo, pô, então é porque eu sou engraçada, porque eu deixei o direito para ir fazer moda. Deve ser porque eu sou engraçada, porque eu não sou séria. Então, na visão dessa pessoa, a representação social que ela tinha do direito é que era um curso sério. E que para ela a moda não era um curso sério. Outro exemplo, o jornalismo. Muita gente me falava assim, jornalismo é como a moda, é amo ou odeio, né? E aí muitas pessoas que eu conversava e diziam assim, não fica no jornalismo não, porque tu gosta das coisas assim, tudo muito certinho, e aí lá nem sempre tu vai... Gente, uma coisa foi alguém que não deu certo numa carreira, numa profissão, por vários motivos, não quer dizer que todas as outras não vão dar certo, não. Eu conheço pessoas que não querem largar o jornalismo por nada, que não querem largar a moda por nada, e que não querem largar o direito por nada. E aí, essa questão do empreendedorismo, né, ela tem muito a ver com isso que vocês estão falando aí, da questão do dar dinheiro e do não dar dinheiro. Eu conheço pessoas que não estudaram moda e que estão riquíssimas trabalhando com moda. E o contrário também. Conheço pessoas que trabalham com moda que até hoje não conhecem o público-alvo da empresa, que a gente hoje chama de persona, né? Não é mais público-alvo. Não sabe nem quem é. E aí fica contando com a sorte, com isso, com aquilo. Então, isso é muito, muito, muito relativo. A lá devia estar dizendo, igual o pessoal fala do curso de ADM. Tem mania de dizer que só quem faz ADM é quem não passou para nada e não faz por fazer. Ainda tem essa, é. Engraçado, não é essa a visão que eu tenho, não. Não é que chega para mim, assim, não. Igual quem faz enfermagem fala que não passou em medicina. Depende. Depende. É assim, e tem as pessoas que são formadas em outras áreas, mas que ganham dinheiro com a moda em vez da formação superior. Tem também. Muita gente que é de outra área. Gente, um exemplo, tem várias atrizes e atores que são médicos de formação, que são advogados de formação. E aí vão ser atrizes, atores. Fisioterapeuta, acho que a Paola Oliveira é fisioterapeuta, se eu não me engano. Então, é muito relativo. E aí, para fazer as nossas escolhas, a gente precisa juntar esses 3 pontos. O autoconhecimento pessoal e profissional. Então, se conhecer, saber teus interesses, tuas habilidades, né, as tuas preferências, juntar isso com as informações do mercado. Como eu consigo informações de mercado? Pesquisando, entrevistando profissionais da área, isso é muito importante. O Thaleson diz, aí a parte que eu não entendo, se essa formação é apenas para ter um curso superior completo. Outra pergunta que eu respondo com depende. E aí eu vou ter que falar, vou ter que dar o meu exemplo, eu vou ter que falar de mim, né? E aí vocês reflitam se para vocês é assim também. Para mim, quando eu fui fazer o curso de moda, eu já era formada em Direito. Teve um concurso na UFP para professor de moda. E aí bastava você ser formado num curso superior na área de humanas ou de ciências sociais aplicadas, porque nem todo mundo tinha curso de moda ainda aqui no Piauí, né? Aí eu pensei, eu vou fazer esse concurso para professor, porque eu podia ser professora da UFP desde 2009, mas eu preferi fazer o curso superior. É sério. Porque para mim, não era só para eu ter o curso superior completo. É porque eu queria aprender mesmo. Eu tinha curiosidade. E eu queria ter uma base de conhecimento teórico que lá no final eu pudesse aplicar, ou para empreender, ou para ser professora, enfim, para ter minha marca, ou para trabalhar para uma empresa, como eu também já trabalhei. Eu preferia aprender. Claro que isso me custou coisas, como eu estou falando, né? Me custou tempo, me custou pegar 4 ônibus, 2 para ir, 2 para voltar, me custou depender de carona das minhas colegas, me custou um monte de coisa, um monte que vocês nem imaginam. Mas foi o caminho que eu tracei ali.
Agora, a formação superior, ela te dá essa base. Ela te dá uma base de conhecimento teórico, ela te dá uma base técnica. Só que tem pessoas que vão optar por não fazer e vão seguir outros rumos na vida. Assim como outras vão optar por fazer. É o que é melhor para você. É o que é melhor para você. O curso superior no mercado, ele conta mais pontos? Sim, assim como a especialização, assim como o mestrado. Conta. Então, como você vai buscar essas informações profissionais é indo atrás de quem já trabalha com aquilo mesmo. Eu achei engraçado uma menina que perguntou para mim assim, eu tenho vontade de ser professora, mas eu quero que a senhora me fale a parte ruim, que a parte boa eu já imagino. Ela falou assim, eu quero saber o que é ruim, para saber se eu suporto isso ou não. Então, cada processo de orientação profissional, ele é único, porque ele é para aquela pessoa ali, para os interesses dela, para as habilidades dela, para as preferências dela, ele é único. O molde, a régua, a fita métrica que tu mede, as tuas coisas, ela não pode ser da outra pessoa, de jeito nenhum. O Thaleson disse, muitos até tentam outros porque não conseguem se firmar na profissão, porque às vezes na prática é diferente da teoria. Quando eu fui fazer moda, uma pessoa, o pai de uma amiga minha, muito próxima, ele falou assim, agora tu vai fazer, como foi que ele disse, meu? Terapia ocupacional. Aí eu disse, hã? Terapia ocupacional. Eu disse, ó, terapia ocupacional é uma profissão. Terapia ocupacional é uma coisa séria. Eu não tô indo fazer moda por terapia. Não tô indo. E nem terapia é uma coisa assim, é uma brincadeira. Ele ficou assim, né, quando eu falei isso. Mas é bem isso que o Thaleson está falando às vezes. Né? A pessoa viu que não era para ela, vai para outro curso. Quando você junta o autoconhecimento pessoal e profissional, as informações do mercado e a reflexão para a tomada de decisões, você chega a um resultado. Ah, vai ser o meu resultado para a vida toda? Eu não tenho como saber, nem você. Você pode começar um curso de administração, não gostar e decidir que vai para o vestuário e vice-versa. Você pode começar a trabalhar. Eu já trabalhei atendendo o público. Eu gosto muito de trabalhar assim, falando, conversando em sala de aula e tudo. Mas eu achei muito difícil ser recepcionista. E eu fui. Eu achei muito difícil. Muito. Né? Aí a Nayane diz assim, tem várias pessoas que só descobrem que não se identificam com aquele curso depois de formados. Então, quanto mais cedo tu começa a se questionar, melhor. Quanto mais cedo. Então, eu vou para um curso de psicologia, por exemplo, mas eu não gosto de ler. Eu sinto muito. Como é que tu vai terminar esse curso? Ou eu vou para um curso de fisioterapia, eu não gosto de ter contato físico com as pessoas, eu não gosto, não encosta em mim que eu não gosto. Gente, pelo amor de Deus. Né? Então, quanto mais cedo a gente começa, contabilidade não gosta de matemática. Ah, eu conheço um caso. Que a pessoa se formou em contabilidade e diz, eu nunca imaginei que eu tivesse que lidar com tanto número e com tanta burocracia. Eu disse, oi? Então, gente, é muito importante essa questão, muito importante, né, de você ver quais são as informações do mercado, juntar com as tuas habilidades, não ser bobo a ponto de pensar que basta amar o que faz que vai ser feliz, porque não é assim, e refletir para a tomada de decisões. Às vezes passa, Lucas, eu te digo como encantado com o nome do curso, né? O Lucas perguntou, como é que passou na faculdade? Se encanta com o nome do curso, se encanta com as pessoas dizendo que é aquilo que vai dar dinheiro, ou com o exemplo de alguém e vai, e só vai. Então tem que pesquisar muito sobre a profissão que vocês querem. E aí, eu coloquei, vou até aproveitar para beber aqui. Eu coloquei essas duas canecas aqui que eu achei super interessantes. Uma diz assim, a vida não é só boleto. E a outra diz, lute como um boleto, porque os boletos sempre vencem. Se vocês fossem... Diga, Thaleson, você quer falar? Professora, no meu caso,
eu fiz a escolha da minha faculdade realmente porque era algo que eu queria. Mas eu passei para matemática na Universidade Federal, passei para outros cursos. Só que realmente essa escolha, ela foi assim um pouco pesado na balança, porque eu ouvia muitos comentários realmente que eu não ia ter uma condição financeira desejável, que eu queria fazendo essa faculdade, se eu tivesse cursado outra. Então, foi assim um pouco difícil para definir realmente a faculdade que eu queria entrar. Mas eu acabei fazendo a escolha que era a que eu mais queria, acima da opinião, da opinião das outras pessoas. Mas eu tive a oportunidade, sim, e eu espero que seja a escolha certa. O Thalisson pagou para ver, como a gente diz, né? Porque, assim, muitas vezes eu também paguei para ver, tá, Thalisson? E todo mundo aí que está assistindo. Não quer dizer que no meio do caminho eu não dei umas surtadas, não, porque até hoje eu dou de vez em quando. Como eu me questiono muito, né? Eu penso demais. De vez em quando a gente dá umas surtadas de ficar se perguntando, mas isso é bom. Essa angústia que às vezes a gente sente, ela é boa, porque é o incômodo que vai te colocar para frente. Né? Se tu não cair na angústia a ponto de não conseguir se levantar, claro. Mas esse incômodo, esse questionamento, ele tem que existir. E esse questionamento dessas canecas aí, que eu coloquei as duas juntas, na hora que eu olhei a imagem, eu pensei assim, que se fosse para escolher uma dessas aí, vocês escolheriam o quê? A vida não é só boleto, então eu não vou me preocupar com nada, porque vou falar as palavras de uma amiga minha para mim. Ela falou assim: eu não planejo. Eu sei que tu tá estudando isso aí e tudo, mas tudo que eu imaginei na minha vida aconteceu o contrário, então eu não planejo mais. A vida não é só pagar boleto, eu vou me preocupar com isso para quê? Já outra pessoa pode olhar e dizer assim: eu vou me preocupar sim, porque os boletos sempre vão vencer e sempre vão estar lá para eu pagar e eu tiro o meu sustento do meu trabalho. O ideal é que você pegue uma terceira caneca e misture um pouquinho da primeira caneca e um pouquinho da segunda caneca. O ideal que eu falo é o que é equilibrado, tá? Mas claro que cada pessoa vai levar a sua vida da forma que acha correta. A gente vê às vezes, Thaleson disse que não escolheria nenhuma das duas. É que a gente vê Globo Repórter, esses programas assim, jornalísticos de uma forma geral, e dizia assim, fulano de tal largou uma carreira na Bolsa de Valores e foi fazer, ter fazenda, foi fazer plantação de orgânicos. A gente não vê isso? É porque para aquela pessoa, aquele trabalho passou a não mais fazer sentido. E quem tem que encontrar o sentido no que faz é você. Porque se fosse para eu dar o sentido que as outras pessoas davam na minha carreira, eu não teria saído do lugar. Eu vi uma pessoa, quando eu decidi deixar a moda e ir para a área do direito, a pessoa disse assim, porque não estava dando muito certo, né? E tu sempre gostou desse negócio de pano, dessas coisas, de desenhar, de não sei o quê. É melhor tu ir mesmo pelo que tu vai dar certo. Outras já disseram assim, Deus está te mostrando que tu não é para tu ir para essa área. Olha o tanto de dificuldade que tu está tendo. Então, quem teve que procurar um sentido fui eu. Porque as pessoas estão aí para botar sentido nas coisas da gente mesmo. Mas a minha família, não sei o quê. Gente, entendam que a família ela quer o que é melhor para vocês. Entendam. E eles falam muito baseados nas experiências que eles tiveram. Então tem que ouvir também. Ouçam. Tá? Não sei o quê. Não, ouçam o que as pessoas têm para dizer. Até para vocês poderem elaborar as coisas, né? Sempre vai ter vitória. 99 derrotas podem suceder essa única vitória. Eu tive um professor de direito que ele fez o concurso para promotor 7 vezes. 7 vezes, né? Então, assim, é a questão da pessoa ter uma firmeza de propósito. Insistir no que faz bem também adoece, como a Nayane está dizendo. E o Thaleson diz que ter controle financeiro é necessário para manter o equilíbrio e não viver numa situação difícil. Como viver para boleto e não se importar com os mesmos. Exatamente. Exatamente.
O Antônio Lucas diz, mas você é muito, muito caro essa carreira. Como assim? Eu não entendi. Eu não entendi. Muito caro essa carreira. Ah, sim, entendi. É, mas isso aí faz parte da questão do interesse profissional, né? Melhor dizendo, das informações profissionais. Porque tem que procurar saber, né, o que de fato acontece naquela profissão. Não é o que o povo mostra no Instagram, não, tá? Vou logo dizendo para vocês que não é. Entre o que está no Instagram e o que acontece de verdade, tem muito mais coisa do que supõe a nossa vã filosofia. Muito. Demais. Então, vocês têm que procurar pessoas que atuem naquela área e que possam dizer para vocês as dificuldades e a parte boa de cada profissão. E aí, vamos começar os nossos trabalhinhos. É rápido, super rápido. Eu vou explicar para vocês. Eu não vou cobrar resultado, porque ninguém cobra resultado assim, disso, né? Mas como é um workshop e a gente tem que ter exercícios, eu trouxe uns exercícios. Eles estão no workbook, que foi junto com o e-mail, ou também vocês podem ver aqui nos slides. Alguém quer fazer alguma pergunta antes de eu começar? Que a gente está com tempo ainda, né? Já que atrasou um pouquinho, a gente está com tempo. Vocês têm alguma pergunta ou alguma coisa ainda que vocês queiram compartilhar? Não sei se já estão cansados que eu falo demais, meu Deus. Mas eu ainda estou no tempo. Não? Acho que não tem ninguém não, professora. Então vamos lá. Isso aqui são vocês, ó, o professor perguntando, fale mais sobre você. E eu tentando lembrar quem eu sou, bugou. Vamos lá. Primeira atividade. Eu coloquei aí no workbook, mas vocês têm aí. Aí quem quiser ir falando alguma coisa no chat, pode falar. Fabielle, primeiro dia de aula é assim. Por que você escolheu esse curso? Aí aparece coisa nessas respostas. Aparece coisa. Por que você escolheu esse curso? Fale um pouco mais sobre você. Vamos lá. Esse primeiro exercício aqui, ele se chama Sou e Não Sou. Ou Sou, Não Sou. Na verdade, ele é um jogo. Um joguinho mesmo. Que se usa em terapia. Mas ele não é exclusivo da terapia. Por isso que eu trouxe. Que o que é exclusivo de psicólogo eu não trago, eu não posso, né? E aí, gente, nesse jogo tem várias cartinhas com umas carinhas, um bonequinho desenhado com um nome. São palavras, tá? E que a criança, a partir de 8 anos, faz isso aqui para estimular o autoconhecimento. Nessa tarefa, nesse exercício, tem 4 categorias. A categoria sou, que são as características que você tem e que não incomodam você. E você considera que não precisa de mudança. Exemplo, sou colaborativa. Gosto de ser colaborativa e acho que eu não tenho que mudar. É um exemplo. Sou sincera. Gosto de ser sincera e acho que não preciso mudar. A segunda é não sou, mas eu gostaria de ser. Ou seja, características que eu não possuo e me fazem falta. Falei lá no início, lembra? Eu não sou amiga de todo mundo. Eu não sou, sou uma pessoa mais na minha. Mas eu gostaria de ser. Eu gostaria de ser aquela pessoa que fala com todo mundo, que conversa com todo mundo, que conhece todo mundo, que chega sorrindo nos locais. Eu não sou, mas eu gostaria. A outra categoria é sou, mas não gostaria de ser. Características que possuo e que me incomodam. Exemplo, eu sou impaciente. Muito impaciente. E eu gostaria de mudar. E não sou, que são as características que eu não possuo e não me incomodam, pois eu não iria gostar de tê-las mesmo. Tem uma característica que eu não suporto,
que se chama manipulação, ser manipulador. Eu não suporto isso, não me faz falta e eu nem quero ser. Então, é bem isso, tá? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando no chat. A Fabienne. Vi um meme que dizia o seguinte: disseram para eu praticar o autoconhecimento e acabei de descobrir que sou uma completa maluca. Acontece. Acontece. Mas ainda está na frente, né? Quem começou a se conhecer. Então, eu vou dizer algumas palavras. Acontece. Vou falar algumas palavras aqui. E aí, quem quiser se acusar e dizer que é, e o porquê, até porque não vai dar para a gente resolver isso aqui agora, né? Isso vocês vão fazer depois, com calma. Ah, eu não sei responder. Parabéns, porque é isso mesmo. Você não vai saber responder de início. Você vai parar e refletir para responder. Porque se fosse só assim, era muito fácil. Mas eu vou dizer algumas palavras, tá? E aí vocês classificam aí para mim no chat se são, se não são, mas queriam ser, se são, mas não queriam, ou se não são. Ansioso ou ansiosa. Quem é e por quê? Ou melhor, né? Onde você incluiria a palavra ansiosa? Onde? Sou, mas não gostaria de ser. A Nayane diz que é ansiosa demais sobre o futuro. Sou, mas não gostaria de ser. Alguém vê a ansiedade como um ponto positivo? Alguém aí vê a ansiedade como algo positivo? Se tiver, pode dizer. Amanda disse, diz, porém depende do momento. Depende do momento, gente. Por que eu estou falando isso? Porque eu tô guiando vocês, como é que vocês vão, quando vocês estiverem respondendo, como é que vocês vão fazer. Tem características que em excesso, elas se tornam, inclusive, um transtorno. A gente sabe disso, né? E tem pessoas que lidam com isso, que precisam fazer acompanhamento por conta disso. Não é legal ter transtorno de ansiedade, né? E as pessoas têm às vezes tem até preconceito em relação a isso, que é um verdadeiro absurdo. Mas a gente tem que procurar qual é o lado positivo. Eu não estou falando o lado positivo de ter transtorno de ansiedade, não, de forma alguma, eu não estou falando isso. Mas eu estou falando por que pensar no futuro pode ser positivo? Quem falou aí que o Thaleson está dizendo, tem que tomar o remédio, exatamente. Então não é romantizar isso, né? Não é de forma alguma romantizar. Porque é uma outra questão. Mas eu estou falando porque alguém disse assim, sabe como é. Eu já tive crise de ansiedade e eu sei como é que é. Né? E eu tive crise de ansiedade, inclusive, por causa de uma disciplina que eu ia fazer. Eu acordei no meio da noite e sem conseguir respirar e não conseguia identificar nem o que era que eu estava sentindo. E é porque eu não tenho o transtorno de ansiedade, mas eu tive uma crise de ansiedade. Agora, quem falou assim, é porque eu penso muito no futuro. Tem que buscar saber como pensar muito no futuro pode ser positivo. Né? Então, eu coloquei mesmo essa palavra porque ela é uma palavra que querem que eu diga outra, que inclusive está começando a ser até visto assim com maus olhos. Perfeccionista. Quem é? O ansioso geralmente pensa no pior cenário possível. Exato. Professora, sou eu. Perfeccionista? Infelizmente, é um perfeccionismo que até causa mal, não é tão legal. É um perfeccionismo que acaba fazendo sofrer, sabe? Me fazendo sofrer por conta que não tem como ficar. Mas eu acabo tentando o máximo. Às vezes até passo do meu limite. Então, por que, Thaleson, que eu estou fazendo essas perguntas e usando essas palavras? Porque quando vocês forem responder isso, vocês têm que responder com base no que aquilo é para você. É para você.
Então, se ser ansioso é algo ruim para você, você responde que é ruim para você. Se ser perfeccionista é bom, você responde que é. Perfeccionismo em excesso também é ruim. Então, você tem que responder com base naquilo que você sente. E o perfeccionismo, às vezes, ele te leva até a procrastinar, né? Porque você quer, exemplo, porque você quer fazer uma coisa boa, você acha que nunca tá bom, e você acaba não terminando, não colocando um fim naquilo ali e não indo para frente. Então, a gente responde com base naquilo que é pra gente. Às vezes a gente acha que não tem capacidade em fazer aquilo, exato. Então respondam com base no que a palavra, no que a característica representa para vocês. Eu vou dar uma outra característica aqui, sincero. Quem é sincero? Infelizmente, professor, o problema de ansiedade é muito complicado e é muito grave, com toque Sim. de ansiedade. É como se você tivesse todos os seus pensamentos, planos, tudo jogado em um liquidificador e todos triturados, porque você sofre tanto que você perde as esperanças às vezes. E você precisa procurar o acompanhamento. Você não pode ficar achando, que é aqui até uma coisa que eu estou recomendando, inclusive, a vocês. Você não pode ficar achando que aquilo ali vai mudar, que é só agora. Você tem que perceber, né? Isso tem a ver com autoconhecimento também, e procurar um acompanhamento profissional, né? Precisa. Então, em relação a isso, eu coloco sempre para que a pessoa, quando está respondendo a atividade, ela veja de que forma, até que ponto aquilo lhe incomoda, e sempre, quando identifica, a gente vai e diz que ela tem que procurar um acompanhamento profissional, né? Até porque eu tenho muito cuidado em relação a isso, e tem demandas que parecem profissionais, como assim? A pessoa chega para você desorientada em relação a algo que parece profissional, mas que na verdade é pessoal. A sinceridade, já ouvi uma pessoa dizendo assim: você é muito sincera e muito direta, e às vezes a outra pessoa não interpreta isso bem. Como a Andressa está dizendo, eu tento ser de uma forma que não vá constranger a outra pessoa. Então, estão vendo como as opiniões são totalmente diferentes? Estão vendo? Alguns dizem, em alguns aspectos, né, que são perfeccionistas. Sincera, a Nayane diz, sou e não pretendo mudar. Então, respondam com base no que é para vocês, tá? Como tem gente que está falando aí que o celular está descarregando, eu vou passar para a próxima. E em relação à ansiedade, vocês sabem que a gente tem no campus a Cris, que é psicóloga e tudo, e esses episódios, essas coisas que acontecem, vocês sabem que vocês podem recorrer, não é? Se não a Cris, uma outra profissional da área de psicologia, é importante que vocês procurem para que não prejudique vocês. E para fazer o acompanhamento mesmo, porque precisa fazer. Deixa eu só passar aqui. Outro exercício, a Cris é perfeita demais, eu concordo. Eu concordo. Eu não sei dizer para vocês, porque eu não sei. Dia 20, pronto. A Lávia está dizendo que ela está de férias e dia 20 ela retorna. Depois eu falo de um projeto que eu tenho. Eu até convidei a Cris para participar desse projeto, né? Depois eu falo para vocês. Outro exercício de autoconhecimento é o gosto, faço, também chamado de curtograma ou curtigrama. São 4 espaços para você colocar as coisas que você gosta de fazer e faz, o que você não gosta e não faz, lá no final, o que você gosta, né, e não faz, o que não gosta e não faz, e o que não gosta e faz. Nossa, professora, complicou. Vamos lá. No primeiro ponto, elas são
elas são curtinhas, mas elas são super complexas, essas atividades. A gente olha assim, não, ela passou uns quadradinhos para responder. Pois vai responder. É muito complexo, né? Primeiro, essa Gosto e Faço, ela é antiga, ela é de 1993, ela é da professora Dulce Helena Pena Soares, que ela foi minha professora também no curso. Mas eu coloquei em 1993 porque foi a primeira vez que ela lançou essa atividade, né? Ela vem trabalhando com isso até agora, aí vai se colocando outros aspectos. Vocês têm que pensar o que aqui? Coisas que você gosta de fazer e você faz, né? Não só atividades, mas características, né? Se comunicar com as pessoas, ajudar a resolver problema, conversar ou não conversar. Eu não gosto de conversar e não converso, professor. Você coloca. Não gosta e faz, ou seja, aquilo que você faz porque é obrigada a fazer. No outro ponto gosto e não faço, ou você gostaria muito de fazer. Eu, por exemplo, eu gostaria muito de fazer outros workshops desses, mas eu sei que nem sempre eu posso fazer, a não ser que eu faça um projeto de extensão e tudo mais. Não gosto e não faço. Isso aqui eu não gosto e eu não faço mesmo. Então, tá de boa para mim. Tá? Então, isso aqui é outra atividade para vocês fazerem aí depois. E, por fim, o autoconhecimento profissional. Tem 3 espaços aí para vocês começarem. Vocês vejam que eu não coloquei as oportunidades, né? Porque a oportunidade seria para um outro momento. Mas vocês comecem a fazer colocando quais são os interesses, ou seja, o que você gosta de fazer, isso já pensando numa profissão, coisas que você gosta de fazer que poderiam se relacionar a uma profissão, habilidades, coisas que você acha que você é bom ou que dizem que você é bom naquilo, e as preferências que tem a ver com o estilo de vida que você quer ter naquela profissão, ou que você acha que vai ter naquela profissão. Então, são atividadezinhas que elas parecem muito simples, mas que, na verdade, elas são muito complexas porque elas mexem com o tal do autoconhecimento. Oi. Maria Eduarda? Não? Acho que ela ligou sem querer. Dúvidas? Tá entendido? Sobre as atividades? Oi, Perfeitamente. Camila. Bom, então assim, gente, ó, isso aqui vocês fazem quando vocês estiverem tranquilos, quando vocês estiverem com tempo. A ideia desse workshop é mesmo para a gente começar a pensar nisso, né? Ninguém vai sair daqui com resposta pronta. Talvez alguns tenham saído até com a cabeça um pouco mais confusa, o que não é ruim. É bom, porque, como eu falei, esse sentimento de você se questionar, ele é importantíssimo para o autoconhecimento. E podem fazer hoje, podem repetir depois. Quando precisarem começar de novo, eu achei muito legal isso aqui. Por onde? Comece por dentro. Muitas vezes as grandes transformações que acontecem na vida da gente, elas começam daqui para fora, e não o contrário. Não é de fora para dentro, né? Quem está indeciso, eu vou dar umas dicas para quem está para escolher agora, né? Antes da gente finalizar. Procurar pessoas que trabalham naquela área para conversar. Se eu não conheço ninguém, tente se aproximar de alguém, né? Peça uma indicação a alguém que você confia, a quem eu posso perguntar. Eu me lembro muito quando eu estava no mestrado, uma colega minha recebeu um e-mail de uma menina que estava em dúvida entre fazer design de moda e psicologia. E a menina escolheu fazer psicologia. E eu lembro que quando ela falou para minha amiga, né, porque a minha amiga foi que deu as dicas para ela do design de moda, tudo, ela disse assim, eu acho que eu vou escolher a psicologia mesmo, porque vocês precisam lidar com muitas pessoas, mas não é da forma que eu gostaria de lidar. Eu gostaria de solucionar problemas, tentar solucionar problemas das pessoas, mas mais conversando, apontando soluções, discutindo,
Aí ela foi para o lado da psicologia, ótimo. Aí a minha amiga falou assim, ou ela nem escolheu moda. Eu digo, sim, mulher, mas é a vida. Tu quer que todo mundo no mundo vai fazer moda? Não pode. Tem que ter as pessoas para as outras carreiras também. Então, procurem ver a faixa salarial daquela profissão. Procurem exemplos que deram certo naquela área. E procurem principalmente saber a questão do estilo de vida que a pessoa tem naquela carreira, naquela profissão. E uma coisa que eu faço até hoje, viu? Eu quero fazer um curso, eu vou lá no site, ou procuro alguém que é da escola e tudo, e pergunto quais são as matérias que tem nesse curso. O que é que eu tenho que estudar nesse curso? Né? Thalisson disse, moda, ou tem um relacionamento ou cuida da carreira. Eita, Thalisson, prefiro não comentar, vou dizer assim. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês aqui, já que a gente está terminando, num tom quase confessional. Quando eu fazia direito, teve uma pessoa que falou para mim assim, é o álcool, tá, gente? Eu peguei aqui sem querer. Teve uma pessoa que falou assim, você tem que se relacionar mesmo com seus livros, quando eu fazia direito. Aí essa pessoa casou pouco tempo depois. Eu disse, bom, que bom, porque para essa pessoa, para ele, o caminho era esse. Para mim não era passar um tempo mais com os meus livros. E ótimo. Vou dizer que tá tudo bem, não, que eu estou meio enjoada dessa expressão, e tá tudo bem. Mas e ótimo. Então é assim, procurem. Se precisarem da ajuda de orientação, eu vi que a minha demanda é mais pessoal, eu tenho que resolver coisas comigo mesmo, procure um psicólogo, uma psicóloga. Se a demanda for carreira profissional, procurem uma pessoa que trabalha com orientação profissional. Existe um projeto, eu dei entrada num projeto agora, que ele é voltado para a área de moda, tá? Mais nada que vai ser o Profession. Mas nada impede que depois a gente estenda isso para os outros cursos também, que foi o projeto que eu convidei a Cris para participar e convidei outras professoras também, um projeto de orientação profissional de carreira na área de moda, porque é a área onde eu atuo, mas não quer dizer que isso não vá para as outras áreas depois, inclusive é uma sugestão, né, que eu tenho. E no mais, eu espero que vocês tenham, que tenha sido útil para vocês de alguma forma. Obrigada demais pela atenção de vocês. Nós somos 43 pessoas aqui em pleno meio-dia. Obrigada mesmo. Espero que tenham gostado. Tá aí o meu Instagram, meu e-mail. E muito obrigada mesmo pela atenção de vocês. Espero que tenha sido útil de alguma forma. E eu estou no Instituto, no campus Piripiri, sou professora do curso técnico em vestuário, do superior em design de moda, e a gente entra em contato. Viu? Só quero agradecer mesmo pela oportunidade e pela participação, que isso aí enriquece demais a fala da gente, a participação. Obrigadíssima. Quem tiver tirado foto, me mande, minha gente, que eu não consigo tirar. Tá bom? Qual o seu Insta pra gente marcar? @Cláudia Cileia, do jeito que tá aí não sei se vocês estão conseguindo ver, @Cláudia Cileia. A Andressa disse que já fez um curso sobre autoconhecimento, já conseguiu esclarecer muita coisa. Que bom, Andressa. Que bom. Que bom que você gostou. Obrigada. Posso encerrar a gravação, né, gente? Obrigada pela participação, obrigada pelo convite e até uma próxima. Camille, obrigada pelo apoio e até mais. De nada, professora.